Se tem uma coisa que eu tenho um interesse absurdo, é pela forma que a nossa cabeça funciona. O que nos leva a tomar certas atitudes ou decisões, como certas metodologias e afins nos ajudam a chegar a certos lugares, né? Acessar certas emoções, memórias, enfim. E é exatamente isso que a terapia nos ajuda a fazer, né? É uma ciência muito, muito complexa e muito absurda. Mas eu tenho alguns questionamentos que me fazem ter um cuidado com a terapia no geral. Coisas que até talvez tu já tenha sentido, já que eu já conversei com algumas pessoas sobre isso e algumas delas concordam, assim. E é isso que eu queria conversar com vocês hoje. Aí, só deixando claro que eu não sou uma profissional, eu realmente só sou uma interessada no assunto. São só realmente questionamentos de uma paciente, né, que já fez terapia por muito tempo e que tá, inclusive, muito ansiosa pra voltar. Ontem eu tava conversando com o Ângelo sobre terapia no geral, sobre tipos de profissionais, tipos de abordagens, enfim. E a gente chegou nesses 3 questionamentos que são mútuos, né, que os dois têm as mesmas pulgas atrás da orelha, digamos assim. Que basicamente são, primeiro, profissionais que tendem a nos deixar numa linearidade de sentimentos, ou pelo menos tentam nos deixar nessa linearidade, assim. 2, será que o contexto dado pro profissional só pela nossa boca é realmente efetivo, é suficiente? E 3, que a gente tende a externalizar uma responsabilidade que é nossa. Vamos entender mais um pouquinho sobre cada um. E claro, né, já vai deixando aí nos comentários as tuas opiniões sobre, tá? O primeiro deles que a gente começou a conversar é que eu tenho sentido que muitos psicólogos, não todos, óbvio, meio que conduzem a gente pra uma linearidade emocional. O que isso significa, né? Como se o equilíbrio emocional fosse um estado constante, sabe? Como uma linha reta. E o nosso questionamento entra justamente aí, porque ambos não acreditam, né, que ser feliz é tu evitar dor ou desconforto a qualquer custo. E esse papo começou porque um de nós fez uma sessão, né, e a gente entrou nesse papo porque a gente já participou de sessões que um psicólogo já meio que fez um pouco isso, assim, dando até um contexto, assim, é que eu e o Ângelo, no geral, nós dois somos um casal que pensa muito sobre qualquer coisa, qualquer decisão que a gente vai tomar. E foi compartilhado, né, numa sessão que a gente tava pensando em fazer um movimento que ia desequilibrar um pouco as coisas agora, mas que num contexto mais pra frente, né, daria mais liberdade pra gente, enfim, ficaria mais tranquilo, digamos assim. E o que a gente sentiu foi que o psicólogo tentou levar as coisas pra, tipo, não, vamos pra um caminho mais, tipo, simples e tal, tipo, vamos tentar não causar esse desequilíbrio, digamos assim, sabe? Só que é o que eu falei antes, né? Eu e o Ângelo, a gente acredita muito que vão ter situações que a gente vai ter que desequilibrar pra equilibrar depois. Por exemplo, se tu perde alguém que tu ama, digamos assim, tu precisa passar pelo luto, tu precisa passar por esse momento triste, tenso, pra se reerguer depois, entendeu? Pra gente não faz sentido isso de tu cortar totalmente ou tentar fingir que não existe ou alguma coisa nesse sentido. Não estou falando que o psicólogo falou isso ou alguma coisa nesse sentido, tá? Então, só deixando bem claro, o profissional ele tá totalmente certo em emitir um alerta vermelho se ele sentir que, né, precisa, né? Foi só um contexto pra vocês entenderem como que a gente chegou nesse ponto, nesse questionamento, né? Tipo, pô, tem alguns profissionais que fazem isso, né? Que tendem a fazer isso, de evitar que a gente tome uma decisão que vá causar um desconforto no momento, tal, algo nesse sentido. Meio que talvez até tratar essa oscilação como um problema, sabe? Sendo que é natural do ser humano, né? É inevitável que a gente vai passar por esses altos e baixos. Eu acredito também que em certas situações, em certas escalas, né, o caos, o desconforto é o que faz a gente sair do lugar, né? É o que a gente faz se movimentar. É o que faz a gente se movimentar. E que nem tudo vai ser confortável e bonito. E geralmente quando a gente tá na zona de conforto, é justamente uma zona que tu não quer sair, que tu não quer fazer muitas movimentações. Ah, tá bom aqui, tal, não sei o quê. Então, enfim, eu e o Ângelo, a gente não acredita muito nisso. E essa abordagem, nessa situação em específico, foi onde a gente ficou pensando, pô,
Às vezes não fez tanto sentido, sabe? Outra coisa que sempre me pegou, isso eu sempre tive desde o começo, é que o psicólogo só tem um recorte do que a gente escolhe passar pra ele. E isso até certo ponto é ótimo, porque dá uma imparcialidade, né, pra visão daquele profissional. Ele não tá emocionalmente envolvido, tal, então com certeza isso ajuda a ter mais clareza nas coisas, sem nenhum tipo de viés. Mas ao mesmo tempo, vamos concordar que deixa o trabalho dele muito limitado, né? De certa forma. Porque, convenhamos, tem gente completamente fora da casinha fazendo terapia e não evolui nada. Aí tu pensa, né? Como que essa pessoa tá há anos na terapia e não desenvolveu esses traços, enfim, muitos até bem perceptíveis, assim, traços problemáticos, enfim. E aí que entra essa minha dúvida, né? O que essa pessoa tá passando pro psicólogo? Ela tá passando tudo? Sabe? Tipo, ela realmente tá olhando e passando como um todo a situação, porque o psicólogo ele só pode trabalhar com o que tu leva pra ele. Então, se a pessoa filtra mal, esconde ou até manipula as informações, o processo acaba ficando muito raso, né? E por vezes até arrastado, porque vai demorar muito mais tempo pra pessoa evoluir uma coisa que, se ela já compartilhasse desde lá o começo, seria totalmente diferente. E aqui entra o terceiro e último tópico, que é que eu vejo muitas pessoas fazendo terapia, mas usando a terapia como muleta emocional do que uma ferramenta pra te melhorar e evoluir. Coisas como, tô me sentindo mal, vou correr pra minha terapeuta, ou tô confuso, preciso que ela me diga o que fazer. Mas justamente era pra ser o contrário, né? Na verdade, a gente vai pra terapia querendo nos conhecer mais, querendo usar os conhecimentos ali daquele profissional pra nos conhecer e tomar decisões por conta própria, né? Pra te desenvolver esse repertório realmente emocional e conseguir se virar sozinho. Eu tenho visto várias pessoas, assim, até do meu ciclo social, enfim, acabam externalizando a responsabilidade das próprias dores e decisões da sua vida em cima do profissional, sabe? Como se a partir do momento que tu entra na terapia, o profissional vai solucionar todos os teus problemas, ou pior ainda, é tu, só por estar fazendo terapia, tu já achar que é uma pessoa super evoluída, que tu já conhece super de si mesmo e sabe lidar com tudo. E a gente sabe que não é bem assim, né? Porque eu já cansei de cruzar com pessoas que fazem terapia e serem as pessoas mais problemáticas que eu já conheci na vida, literalmente, assim. E parece que essas pessoas até levam a terapia como um status, digamos assim. Tipo, eu faço terapia, então eu tô imune a qualquer erro ou qualquer dor que possa acontecer na minha vida, sabe? Parece que só pelo fato de tu tá fazendo terapia, tu não vai passar por nada ruim ou algo nesse sentido, ou que a forma que tu lidou naquela situação é a melhor de todas, sabe? A real é que tu vai continuar sendo uma pessoa parada no tempo, que não evolui e fica só batendo a cara na parede, porque esses problemas vão continuar acontecendo. E muitas vezes tu vai se perguntar, eu tô fazendo tudo certo, por que isso tá acontecendo? Talvez seja por isso. Criar essa expectativa de que alguém vai magicamente solucionar todos os teus problemas só por tu ter um apoio psicológico é um tiro no pé absurdo, sinceramente. Por isso eu até quis deixar essa paulada no título do vídeo, que é: terapia não é pra ser a tua muleta emocional. É a pior forma de tu usufruir desse momento e desses profissionais. Eu defendo que tu nunca deveria depender de um terceiro pra tomar as decisões por ti. Eu defendo que a gente não deveria nunca depender de alguém pra tomar as decisões pra gente ou chegar numa conclusão, nem mesmo pra desvendar uma dor que tá no teu peito, sabe? Claro, né? Em casos mais corriqueiros, não necessariamente um transtorno ou algo nesse sentido. Porque se tudo explodir amanhã, e eu digo porque isso é inclusive uma situação que eu tô vivendo agora, uma questão financeira, eu não consigo estar com um psicólogo no momento. E é o caso da maioria das pessoas. E quando tu trata essa pessoa como... tu não aprende a lidar com as coisas sozinho. Quando tu passar por esses momentos que tu não consegue ter esse suporte, tu não vai saber pra onde ir, tu não vai saber o que fazer, tu vai ficar totalmente perdido. Enfim, eu não tenho respostas
prontas pra isso, são realmente questionamentos que eu tenho. Esse vídeo é muito mais um convite à reflexão e à discussão do que qualquer outra coisa. Tem argumento bom pros dois lados, tem complexidades e nuances muito além do que eu falei aqui, mas eu gosto de abrir esses papos pra gente conversar realmente e ver até onde esse papo pode chegar. Deixa o like se curtiu o vídeo, se ele te ajudou de alguma forma. Compartilha com um amigo que talvez esteja com os mesmos questionamentos, esteja passando pelo mesmo momento. E se inscreva. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!